Nosso bom dia, querida igreja. Quero dizer que é um privilégio poder estar aqui com os irmãos nessa manhã, junto com o Vocal Legacy. E é um privilégio maior que o Vocal Legacy a metade faz parte da família, né? E sempre é comum de eles se apresentarem, mas o irmão falou para mim apresentar, então ali está a Cristina, que é minha esposa, é o contralto do grupo, só que hoje ela está, por causa da gripe, está de férias, né? E a Bruninha é amiga, irmãzinha nossa da igreja, hoje está substituindo, né, Bruna? Que Deus abençoe. A Stephanie também é amiga da família e é soprano do grupo, né? E a Helena, filha, que faz meso, né? E o Daniel, que é o mascote do trio, que vocês não leem, que geralmente ele aparece mais do que todo o trio nas apresentações dele, né? E aqui é o Gilberto que vos fala, e peço que Deus possa nos usar e a mensagem que nós trouxemos nessa manhã possa surtir um efeito positivo na vida de cada um de nós. Eu gostei demais da passagem que o irmão leu, né? Quando Isaías se colocou diante de Deus, ele viu a sua indignidade. E ele só se sentiu apto para fazer a sua obra quando ele foi tocado com a brasa viva do Espírito Santo, né? E quando ele saiu tocado com a brasa viva do Espírito Santo, ele saiu mais ousado. Quando Deus falou, quem enviarei? Diz assim, eis-me aqui, envia-me a mim. A Lena me põe meio em dificuldade, sabe? Que não é comum eu vir pregar quando eles vão se apresentar. Só que lá em casa eu sou o último que mando, né? Ela diz, pai, o senhor vai pregar lá? Eu falei, então tá bom, vamos fazer o possível lá e que Deus possa realmente nos usar, né? Irmãos, quantos já não receberam um telefonema e atenderam o telefone, conversaram com a pessoa e a pessoa chama a gente pelo nome, né? E como é que vai? Tudo bem? Como vai a família e os negócios? E aquela voz é tão familiar, e você conversa e você tem vergonha de perguntar quem é no telefone e você não consegue lembrar quem é a pessoa que está falando, né? Há poucos dias alguém me ligou e vocês podem ver que a caminhonete ali está com placa de Vênice. E ele ainda me chamou de Gilbertão. Eu falei, então é amigo mesmo, porque para chamar assim, eu falei, Gilbertão, quanto é que você quer naquela caminhonete? E eu fui respondendo ele pensando, mas quem que é esse que está me chamando de Gilbertão? E olha, terminamos a conversa. E eu fiquei com vergonha de perguntar quem era, né? E os dias se passaram e aquilo ficou em ponto de interrogação. Ele falou, daqui uns dias eu vou passar aí para ver, nós conversamos pessoalmente. E eu falei para a esposa, olha, tomara que eu descubra quem é antes, porque, olha, não consigo lembrar quem era. E passou uns 15 dias, a filha ligou, pai, tem um rapaz aqui que quer ver a câmera. Eu falei, tomara que seja ele. E quando eu cheguei, realmente era um colega, companheiro, conversamos, daí animado. E ele falou, pois é, eu te liguei esses dias. E eu falei, olha, nós conversamos um tempão, rapaz, e eu não conseguia lembrar do teu nome, né? A mensagem de hoje diz, ouvindo a voz de Deus. E eu pergunto, a pergunta mais importante, você conhece a voz de Deus?
né? No meio de tantas vozes, o mundo, né, fala de tantas as maneiras, nos chama a atenção de tantas as maneiras. E no meio de tudo isso aí, Deus está nos chamando. Deus quer falar conosco, se interar conosco, mas muitas vezes, quem sabe, nós passamos batido, né? Ouvimos algo, um chamado, e você fica, mas será realmente que é Deus que está me chamando? Será que realmente é Deus que está falando comigo? Né? O inimigo tem tantas artimanhas. Eu sempre falo, na Idade Média era muito fácil, vou dizer, você saber onde estava o certo, o caminho certo e o caminho errado, né? Eram dois caminhos que se confrontavam assim abertamente. Mas hoje é diferente, tantas religiões, o inimigo sabe disso. O povo queria religião, diz, então vamos dar religião para o povo e vamos fazer o seguinte, querem falar de Deus? Vamos falar de Deus. Querem religiões animadas? Vamos pôr religiões animadas, né? E como nós vamos descobrir realmente se é Deus que está falando conosco? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no capítulo 10 do livro de São João. É uma passagem muito conhecida. Jesus usava as coisas comuns da natureza para chamar a atenção dos seus ouvintes. Diz, do versículo 1 em diante, em verdade vos digo que não entra pela porta do aprisco, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para isto o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele porque não conhece a voz dos estranhos. E o versículo 16 diz assim, ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Conta que há pouco tempo atrás, um pastor de nossa igreja estava visitando o Oriente Médio, os lugares onde Jesus caminhou quando esteve aqui na terra. E depois de ver muitos lugares, o guia turístico falou, agora eu vou te levar numa região onde Jesus exemplificou a parábola do bom pastor. E o pastor disse que chegaram num lugar onde era um bebedouro das ovelhas, e era a hora dos pastores trazerem os seus rebanhos para ali descedentarem, né? E enquanto conversava, chegou o pastor com o primeiro rebanho ali, quem sabe umas 100, 200 ovelhas, não sei. E de repente chegou outro com outro rebanho, tanto quanto esse, o maior ainda. E ali chegaram pelo menos uns 5, 6 rebanhos. E o guia agora se dirigiu ao pastor e falou, pastor, eu quero que o senhor me conte como é que essas pessoas vão dividirem as ovelhas agora. Quem que consegue definir uma ovelha da outra, né? E o pastor falou, mas não é possível, como é que não vão se perder? Quem é que sabe quem que é quem, quantas um tem e outras tem, né? E os minutos se passaram, as ovelhas tomaram a sua água, e de repente o pastor que chegou primeiro sai do lado e começa a conversar com as ovelhas. E o rebanho aquele primeiro rebanho que chegou, levantaram as cabecinhas assim, e o pastor saiu conversando e uma a uma saíram ao lado dele. De repente o segundo chama a outra para lá, e assim foram indo 1, 2, 3, uns 4, 5 rebanhos que ali estavam. Por que essas ovelhas seguiram, cada uma seguiu o seu pastor? Porque eles conheciam a voz do pastor, né? E a pergunta hoje, você conhece a voz de Deus? Sabe, quantas vezes nós somos chamados, né? Quantas vezes nós somos alertados, e às vezes passamos batidos assim, dizendo, olha, mas será que realmente é Deus que está falando comigo?